Seguimos falando sobre esse assunto porque esse caso Americanas continua repercutindo, como a gente pode ver, ganha novos desdobramentos e o representante de acionistas minoritários agora, da varejista, vai entrar com um pedido ao Ministério Público Federal que a multinacional de auditoria PwC, a PwC que a gente falava há pouco, seja realmente investigada pela eventual prática de crimes contra o mercado de capitais e financeiros. Vamos lembrar o seguinte, que a produção da CNN Brasil entrou em contato com a empresa que informou não comentar casos envolvendo clientes. Portanto, a PwC não vai se manifestar. A gente conversa agora ao vivo com esse representante, o Daniel Gerber, advogado dos acionistas minoritários da Americanas. Daniel, uma boa noite para você. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Boa noite. Muito obrigado a todos os telespectadores, a você. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o caso. Daniel, quero começar te ouvindo com relação a alguma atualização sobre esse pedido ao Ministério Público Federal, mas antes de mais nada, quero que você fale o que você acha dessa nota divulgada agora há pouco por esse trio de acionistas majoritários. Qual que é a sua avaliação? Fui surpreendido com a leitura da nota também. Considero uma nota vergonhosa. Nós estamos acostumados no direito a afirmarmos que o papel aceita tudo, né? Para mim, essa nota é apenas um exemplo de que, efetivamente, o papel aceita qualquer ideia, mas, em hipótese alguma, poderíamos considerar aqui que este trio de acionistas que coordenou a Americanas por inúmeros anos, que ainda detinha 30% de seu capital e que são considerados acionistas de referência, não saberiam e não identificariam uma desordem contábil na ordem de 43 bilhões de reais. Me causa espanto também nessa nota que eles efetivamente empurram a responsabilidade para a PwC. Aquilo que eu venho falando há um determinado tempo, de que efetivamente as auditorias independentes merecem investigação quando em casos como este, é confirmado pela própria nota, onde eles textualmente disseram que as circulares foram disponibilizadas, a PwC conversou com fornecedores e com bancos. Se a PwC realmente fez isso tudo, fez a testagem destes contratos, fez a testagem destas contas e nada identificou, e estamos falando de 43 bilhões de reais, ela, sem dúvida, também será responsável por essa situação. Mas, fundamentalmente, estes três diretores também o são. Daniel, existe uma expectativa por parte dos acionistas minoritários que os acionistas de referência, os acionistas majoritários, eles realmente assumissem, de certa forma, a culpa e falassem o que estava acontecendo realmente? Eu acredito que não. Acredito que eles estão bastante desiludidos. Acredito que eles, como qualquer outro brasileiro, entenderam que fizeram parte de um grande golpe, né, que são as vítimas de um grande golpe, de uma enorme fraude ao sistema financeiro. Eles estão desesperados, podem ser acionistas minoritários, mas inclusivamente, por serem minoritários, muitas das poupanças estavam depositadas nas ações das Americanas. O que eles pretendem, através do direito penal, é a responsabilização das pessoas físicas envolvidas neste problema. Mas eles não têm ilusão. Eles realmente estão desesperançosos quanto a um eventual ressarcimento do prejuízo que sofreram. Daniel, quero te ouvir sobre a PwC também, porque foi inclusive a empresa que aprovou, né, as demonstrações financeiras em 2021 da Americanas. Na avaliação de vocês, existiu negligência por parte da PwC? Veja, o que eu vou falar pode parecer um pouco pesado, mas o Instituto da Negligência, Imperícia ou Imprudência, que é o Instituto da Culpa clássica no direito penal, para mim não se aplica ao caso concreto. Eu não consigo imaginar como um rombo de 43 bilhões seja fruto da desatenção. Nós não estamos falando aqui de um erro de planilha Excel, não estamos falando aqui de um equívoco que ocorreu há 1, 2 ou 3 meses atrás. Pelo contrário, estamos falando de um procedimento orquestrado ao longo de anos. Então, no meu parecer inicial, ainda que sem conhecer os detalhes do caso, porque não ingressamos na investigação, iremos ingressar semana que vem, no meu parecer inicial, o que existe sim é uma conivência. E uma conivência, quando digo aqui, um ato de livre e espontânea vontade em não denunciar aquilo que evidentemente deveria ter sido denunciado. É neste sentido que iremos colaborar com a investigação. Vamos lembrar que nós procuramos, inclusive, a empresa, a PwC. A empresa disse o seguinte, que não comenta casos envolvendo clientes. Agora, Daniel, quero te ouvir também com relação a esse pedido ao Ministério Público Federal. O que já foi feito, o que deve ser feito a partir de agora por parte aí dos acionistas minoritários? Perfeito. Eu estou estupefato, inclusive, com a situação na qual nos encontramos hoje,
onde este trio de referência, que no meu entendimento deve ser investigado pelo rombo financeiro nas Americanas, continua operando nas Americanas. Eu me pergunto que tipo de prova pretende o Ministério Público amealhar, que tipo de prova se pretende levar ao judiciário, se o trio, que no meu entendimento é o grande responsável pelos erros contábeis, a está manipulando neste momento numa espécie de comitê de crise para, obviamente, se for esse o caso, maquiar aquilo que poderia levar às suas responsabilidades. Então, o fato de este trio continuar operando, para mim, é algo absolutamente surreal. Se nós estivéssemos diante de qualquer outra operação da Polícia Federal, como, por exemplo, assim foi na Lava Jato, este trio já estaria imediatamente deslocado de suas atividades, sem poder operar, sem poder acessar a documentação que poderá comprovar autoria em relação a essa fraude. O que nós pediremos no inquérito, então? Suspensão das atividades desse trio em relação às Americanas. Pediremos também suspensão das atividades desse trio em relação a qualquer empresa de capital aberto na qual eles participem. Não é a primeira vez que eles são acusados de fraude. Assim o foi em 2005, assim o foi em 2019 e agora em 2022. É um comportamento reiterado. Não entendo como eles continuam na Bolsa. Pediremos também bloqueios de bens e valores das pessoas físicas. Mas veja, nada do que eu estou falando aqui foge ao tradicional do Poder Judiciário. Se fosse qualquer outra operação, sem dúvida alguma, já teríamos bens bloqueados dos investigados, já teríamos bens bloqueados dos familiares dos investigados, já teríamos depoimentos marcados e, fundamentalmente, o distanciamento dos investigados em relação à cena do crime. Eu pedirei isso tudo e tenho certeza que o Ministério Público Federal, com maior maestria do que o nosso escritório, também conduzirá as investigações nesse sentido. Muito bem, Daniel Gerber, ele que é advogado dos acionistas minoritários da Americanas. Muito obrigada pela participação aqui na CNN Brasil. Daniel, uma boa noite para você e um bom começo de semana também. Obrigado, até logo. Obrigada. Só a gente reforçando, então, que a CNN Brasil realmente procurou a multinacional de auditoria, a PwC, e a empresa informou que não comenta casos envolvendo clientes. Portanto, a gente não tem esse posicionamento, mas a gente tem agora o posicionamento por parte do representante dos acionistas minoritários. A gente acabou de falar com o Daniel Gerber e também acabou de sair essa nota do trio de referência de acionistas. Então, a gente vai seguir, claro, acompanhando todos os desdobramentos envolvendo essa situação na Americanas e qualquer novidade também a gente vai trazer sempre para você aqui na CNN Brasil ao vivo.